Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com um grandíssimo professor, um grandíssimo empresário. Ele que é perito aí na área de ciência de dados, que é um cara aí muito ilustre na parte do empreendedorismo. Então eu quero chamar aqui à nossa mesa o nosso convidado, Lucas Melo. Bom, Diogo. Tudo bom? E você? Como é que está? Tudo tranquilo. Daí, o que você me traz para hoje? Então, vamos começar com uma pergunta bem clássica. O que te motivou a começar a empreender? Acho que foram dois motivos, né? Teve um motivo principal, basal, digamos assim, que foi a questão financeira, né? Eu gostaria de ter mais uma fonte de renda, né? Eu já sou professor hoje há 13 anos, mas quando eu comecei a empreender, eu era há 7. E não tanto porque o professor pagava pouco, mas porque realmente eu queria ter mais uma fonte de renda. E o segundo motivo é que os meus empreendimentos, eles são da área que eu gostaria que tivesse. Então, veio de uma necessidade de eu quero preencher uma lacuna que eu encontrei no mercado da região naquele momento. Certo. Qual a métrica que você utilizou, por exemplo, para decidir o seu nicho? Como você falou, né, que viu ali, como que você analisou essa parte da ausência disso? Como que você viu também se tinha um público? Como é que funcionou toda essa parte aí? Acho que são duas questões boas, né? A métrica e o público, né? A questão da métrica é a distância. Como assim a distância? Eu vi o raio entre a cidade que nós estamos e a loja como a minha mais próxima. E na época, salvo engano, era 200 ou 280 quilômetros a loja mais próxima. Então, regionalmente falando, ele existia realmente um buraco. Tinha uma área grande que não existia nenhuma loja semelhante. E a questão do público, ela veio de maneira diferente. Nos idos lá de 2019, se não estou enganado, teve um evento aqui na cidade chamado o Coltech Geek Festival, né, feito pelo pessoal do Coltech, né, coitado falecido Coltech. E nesse evento eu fui convidado para participar, foi um convite pessoal, não teve nada de empresa envolvida, né, um convite pessoal para eu exibir uns materiais que eu tinha sobre jogos de cartas e jogos de tabuleiro. Eu preparei o material, né, para isso, uma apresentação normal, um material para o pessoal jogar gratuitamente. E já com aquela coceirinha de, pô, vou fazer um pouquinho de dinheiro aqui, conversei com o pessoal da organização e perguntei se eu poderia vender parte desses produtos. A organização autorizou e eu montei uma construção aí de pacotes de produtos para vender. E resumindo a história, para não ficar muito longa, foi um sucesso. Basicamente tive 3 etapas que eu fui lá visitar. Nas 3 etapas os produtos estavam esgotados. Eu sempre trouxe mais produtos, então eu vi, opa, realmente existe um público. Então foi essas duas situações. A métrica inicial era uma área muito grande sem lojas semelhantes e a noção dos clientes surgiu depois de ter um evento e realmente ver que tinha pessoas dispostas a pagar na região. Sim, sim. Agora, utilizando ainda essa parte, o que você acredita que dentro desse meio empresarial é importante ter alguns contatos? Como é que funciona essa parte da divulgação e etc. Como que você conseguiria explicar aí? Acho que também aí a gente pega de duas questões diferentes, né? Tanto a questão da importância do contato quanto a questão da divulgação, né? A parte do contato, eu diria que ela não é tão importante quanto parece. É bom ter bons contatos. O meu sócio, eu posso dizer que é meu contato principal. E com certeza hoje o negócio só está como está graças ao meu sócio. Mas a parte do contato, quando você pensa naquele networking curto, digamos assim, né? Varia do tipo do seu produto ou empresa. Se você tem uma empresa como a nossa, né, que ela tem um foco muito grande em venda externa, né, venda para fora da cidade, para fora da região, apesar de ser localizado e com público aqui, esse contato individual ele é menos importante, ele é muito mais impactante. Daí, como você mesmo falou, a questão da divulgação. E dentro da divulgação também tem duas subdivisões, né? Tem a questão da divulgação artificial, que seria, né, você ter o tráfego pago, ter propagandas alimentadas por aí, ou por sistemas da própria Meta, ou enfim, de qualquer rede social que você esteja utilizando, né? Mas também tem a questão natural, que é uma coisa que a gente se baseia bastante no momento com a nosso modelo de negócio, que é tentar trazer um preço abaixo do mercado, as pessoas entram no marketplace para comprar, filtram por preço, o nosso está em primeiro lugar, o pessoal acaba fazendo a compra lá. Então, acho que existem muitas estratégias válidas, né? A nossa, contei aqui, né? Trabalhar com preço mais baixo, daí o marketplace deixa a nossa loja em destaque,
mas creio que não é a única. Essa apenas aqui deu certo pra gente. Sim. Eu queria saber de você agora. Como que você organiza essa parte aí do seu marketing? Como que funciona todo esse negócio? Você usa quais canais de comunicação? Sendo mais específico, quais os canais de comunicação que a loja Condado usa hoje? Basicamente são 3 canais, 2 principais e um secundário. O principal canal é o WhatsApp, então são avisos diretos. Nós temos um grupo do WhatsApp e temos comunicação individual com os clientes principais, digamos assim. Então, se tem um lançamento de produto, tem um evento acontecendo, a gente te manda um contato diretamente para essa pessoa. Essa não é uma coisa, digamos, invasiva, não spam. Se a pessoa fala assim, não quero saber, simplesmente a gente não manda mais, né? São realmente uma tentativa de trazer uma clientela VIP. Temos também nosso Instagram, a gente faz divulgação geral, apesar de que hoje em dia, e até com uma experiência que a gente teve no passado com o tráfego pago, ela, para o nosso nicho, para a nossa região, ela é uma estratégia de pouco impacto, ele tornou pouca conversão, né, de novos clientes, mas nós fazemos divulgação de eventos lá e alguns produtos, nem todos, a gente trabalha com uma gama muito grande de produto, então chega a ser inviável fazer uma divulgação individual de cada um deles. E a secundária, ela vai, né, de acordo com o que eu falei na pergunta passada sobre o uso do marketplace, né? Então, a gente usa o marketplace da Liga Magic, né, que é um dos marketplaces principais desse nicho, e através de, novamente, colocar um produto com preço mais baixo, automaticamente acaba criando um marketing, porque a pessoa procura pelo produto A, o nosso produto A mais barato, ela entra na loja e ela acaba comprando o produto B ou C, que às vezes não está o mais barato, e a gente acaba tendo uma margenzinha aí um pouquinho melhor. E entrando agora no mérito geral de todas as empresas, qual que você acredita que é o maior desafio do empreendedor? Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é bem difícil, porque cada empresa tem a sua realidade. O meu desafio maior foi, inicialmente, vencer a pandemia. Né? A gente tinha uma empresa que era majoritariamente local, daí teve que se tornar uma empresa com uma presença online muito forte, tão forte que hoje a gente se converteu, a gente trabalha muito mais, nosso capital é muito maior no online, e era uma coisa que eu não planejava. Meu planejamento inicial, até como eu comentei antes, era local, né? Eu ter uma empresa aqui. Então, se fosse para tentar fazer um sumário, né, dessa pergunta, seria achar bem seu nicho, né? E espero que esse nicho seja lucrativo, porque achar nichos não é fácil. Hoje em dia a gente vive uma situação, uma frase velha, mas é verdadeira, né? Globalizado, então meio que qualquer pessoa tem acesso a qualquer produto, literalmente um clique do celular. Então você encontrar o seu nicho e conseguir extrair lucro desse nicho, eu acho que é o maior desafio. Eu acho que nichos existem vários, mas extrair o lucro é a parte mais complexa que tem, porque tem literalmente centenas de milhares de estratégias diferentes. Sobre a parte da empresa. Pronto, criei minha empresa, estou no mercado, ali comecei no mercado, aliás, e quero ter uma expansão, quero crescer meu negócio, quero evoluir. Por exemplo, se ele é ambulante, quero ir para um ponto físico. Ele é ponto físico, eu quero aumentar minha venda, expandir meu estoque. Como que funciona essa parte? Como que você acredita que seria uma dica aí para o pessoal que está querendo empreender ou que já está empreendendo e quer crescer no mercado? Qual a sua dica para essas pessoas? Nesse caso, né, em termos técnicos, é ter uma boa reserva de caixa. Eu acho que sim, existem estratégias onde você pode pegar empréstimos e você fazer um crescimento usando o dinheiro do empréstimo. Fiz isso, inclusive, né, na criação da empresa. Mas para um empreendedor novo, se você não tiver nenhuma rede de segurança, é algo extremamente arriscado. Né? Você pegar um empréstimo aí de 100, 200 mil para fazer uma expansão e de repente a sua empresa não consegue trazer de volta esse dinheiro, né, tirando todos os outros custos operacionais, né, seja funcionário, alocação, material, etc., ele pode ser bem arriscado. Então eu diria, opa, a empresa está dando certo? Beleza, faz caixa, acumula esse caixa, para daí, opa, passou 1 ano, 2 anos, né, que é uma métrica muito boa, né, que sempre fala que as empresas tendem no Brasil a falir depois de um tempo de operação de 2 anos. Espera esses 2 anos, fez um caixa bom, beleza. Com esse caixa, você planeja essa tua expansão. Sim, sim. Agora eu quero voltar um pouquinho lá para parte da tua loja. O nome da tua loja, Condado Hobbies, isso? Exatamente. Isso.
Qual que foi a motivação do nome? Foi um pouco trocadilho e um pouco referência, né? Então, a questão da referência, para quem não conhece, né, Condado é um dos nomes que tem no Senhor dos Anéis, né? Condado é uma palavra genérica, não vem do Senhor dos Anéis, né? É uma região, simplesmente. Mas o Condado, né, The Shire, é uma palavra bem comum no Senhor dos Anéis, e por ser uma loja de produtos nerds, a gente achou que teria aí uma ligação, né, com o nosso público. E o trocadilho foi com dado, né? Um dos produtos que a gente pensava em vender quando a gente abriu a loja seriam dados da RPG, porque também era um produto que na época não tinha aqui na região. Foi uma brincadeirinha, né? Loja com dado. Sim, interessante. E como que surgiu aí essa parte de sócio, talvez dos quadros funcionários, como que você conseguiu aí esse pessoal aí para estar te apoiando? Já começou com sócio? Como é que foi? Uma coisa que mudou bastante conforme o tempo, né? A empresa foi fundada diretamente com um sócio, né? Basicamente foi uma divisão de eu tenho mais produtos, você tem o local. Vamos fazer uma divisão aí, você entra com o local, eu entro com o produto. Inicialmente foi isso. Daí quando começou a ter a necessidade de aportes, né? Ou seja, comprar material, comprar equipamentos, daí foi uma outro tipo de divisão, né? Mas iniciou com uma ideia simples, de uma pessoa tem um local, outra pessoa tem um produto, a gente começa a vender. Funcionários, ele iniciou com um amigo meu, ele também conhecia um amigo meu, depois acho que de 6 meses de empresa, se não me engano. Chamei esse meu amigo para trabalhar. Na época era bem informal, eu literalmente recebia o meu salário de onde eu trabalhava, da minha empresa CLT, né? No caso que eu trabalhava, né? Não que era minha. E pagava esse meu cliente, meu funcionário com esse dinheiro. Daí, conforme o tempo foi passando, a gente contratou um segundo funcionário, passou mais um tempo, os funcionários precisaram sair, eram também funcionários inicialmente de meio período, depois teve a necessidade de ter funcionários em período cheio, e de hoje está aí com um quadro de funcionários de 2 funcionários, né? Somos 2 sócios e 2 funcionários em período integral, agora tudo bonitinho, registradinho, tudo certinho, né? Como tem que ser. Com certeza. E você um dia até comentou com a gente, entrando num quadro mais pessoal, que você motiva teus funcionários a estudarem e seguirem outras áreas. O que você acredita que poderia passar para as pessoas que estão nos assistindo? Elas querem empreender, mas é necessário ter um estudo para empreender? Como é que funciona essa parte? Bem interessante essa pergunta, né? Porque tem uma certa lenda, né? Uma certa mítica que diz que grandes empresários não estudaram, né? A pessoa pega lá Bill Gates, ele, né, saiu da empresa, o Jeff Bezos, né? Fez negócio na cara dos pais para estudar e tudo mais. E assim, empreender não necessariamente necessita que você tenha um diploma, né? Você não precisa de um diploma para abrir uma empresa. Mas as habilidades necessárias para você conseguir trabalhar o dia a dia, todas as questões de disciplina, questões de organização, matemática básica, tudo isso ela vem com base de um ensino formal. Então, se sim, você tem essa base muito boa, você é uma pessoa, né, com uma boa base matemática, uma boa organização, uma boa disciplina, você consegue, né, não ter necessariamente uma formação e abrir uma empresa de sucesso. Mas se você é uma pessoa leiga, né, você está começando na área, não abandone os estudos. Foca nos estudos, porque nos estudos você vai ter a base para você poder empreender. E além disso, né, outro ponto bem importante é a questão financeira, né? Se você tem estudo, é mais fácil de você conseguir um emprego. Com esse emprego, é mais fácil de você guardar dinheiro para abrir a empresa também de maneira mais tranquila, né? Quase que volta ao que eu falei anteriormente. Se você não tem um capital bom, você não tem uma rede de segurança, a tua empresa só falha e você perde tudo. Então, você ter aí uma margem para você poder queimar, para você poder sobreviver sem depender da empresa estar lucrando já na primeira semana, te dá muito mais oportunidade de crescer do que se só abrir e torcer que a empresa vai de lucro. Sim, sim. Eu notei que você falou do Bill Gates, do outros nomes, de pessoas que fizeram aí uma história boa, né? Tem como se diz, um histórico bom, cresceram, tudo. Mas qual que hoje é a sua inspiração? Você tem alguma inspiração? Pois olha, eu procuro não ter inspiração. Se fosse fazer até uma puxão de saco, eu vou dizer que minha inspiração é meu sócio. Porque assim,
vem do ponto de criar uma empresa realmente do aspas, nada. E eu sei que não é literalmente do nada, né? Mas quando você pega essas grandes faces do comércio, seja internacional, seja nacional, sempre há muita base financeira prévia. Então, é a questão de pais, questões de família grande, questão de outras empresas. Até muitos que falam, mas a empresa começou do zero. Beleza, a empresa começou do zero, mas a família, às vezes, a pessoa já tinha centenas de milhares de dinheiros ali para poder alavancar. Então, você começar uma empresa sem um tipo de alavancamento é o que me surpreende. E as pessoas que fazem isso acontece milhares de vezes no Brasil por ano, são pessoas que não ficam famosas, né? Quem fica famoso é quem já teve um começo aí mais impactante. Então, eu diria que eu não tenho uma figura pública muito grande que eu admiro no ramo empresarial, mas de figuras privadas, como eu falei, eu admiro muito meu sócio, porque eu estudei com ele, né, desde adolescente, então eu acompanhei a carreira dele e eu vi o que realmente foi uma pessoa que foi do zero, né, foi com uma base baixa e conseguiu levantar não só a nossa empresa, como as outras empresas que ele tem também. Sim, correto. Agora eu quero saber de você. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e tá lá fazendo as suas coisas, você pro- poderia empreender? Você queria voltar a empreender? Você faria tudo de novo ou não? Pergunta complexa, né? Porque às vezes as coisas que acontecem na nossa vida, elas são somas, né, de realidades daquele momento. Eu vou dizer que sim, mas não dá para ter certeza. Mas é uma coisa que me surpreendeu. Eu nunca tive aquela ânsia de empreender, né? Quando eu era mais novo. Eu sempre quis trabalhar, mas empreender nunca foi aquela coisa que estava na minha cabeça. Era aquela coisa, um dia eu quero ter meu negócio, um dia eu quero ser meu próprio chefe. Mas é aquela coisa bem aberta, né? Sem objetivo. Mas a realização dela trouxe coisa muito além, né? Comentei, né, no início, né? Eu tentei abrir pela questão financeira e um pouquinho pela questão pessoal. E ambos foram bem realizados. Então, digo que sim, mas não sei, porque às vezes, né, como eu falei, a realidade é a soma dos eventos atuais. Vai que nesse passado alternativo aí, as oportunidades não surgiram, talvez eu não fosse empreendedor. Sim, com certeza. A última perguntinha para encerrar, cara. Qual que é seu maior arrependimento dentro dessa área do empreendedorismo? Qual que é o teu maior arrependimento? Complexo. Se fosse para tentar falar, né, rapidamente, sem pensar e cavocar bem, seria o colocar muito gostos e questões pessoais principalmente nas compras iniciais da empresa. Hoje a empresa está numa situação econômica satisfatória, mas já teve vários momentos que houve alguns deslizes. E esses deslizes, eu, numa visão, né, olhando agora de frente para trás, parece que foi porque eu agi com muita paixão. E nesse caso, né, em várias maneiras de interpretação diferente. Tanto paixão pelo produto, né, eu achei que o produto seria muito melhor do que ele realmente é, quanto às vezes paixão por outras coisas, né, tipo, alguma outra coisa da minha vida eu dediquei talvez um tempo que eu não deveria ter dedicado e acabou afetando um pouco. Mas é uma pergunta que, sim, demandaria um pensamento, uma reflexão muito maior para responder com mais clareza. Então tá bom, quero agradecer aí pela sua participação Obrigado, Diogo. e desejo a vocês sucesso, sempre. E quero dizer ao pessoal aí que estão assistindo aí, muito obrigado pela participação de vocês aí também. E se puderem, né, o pessoal da escola aí, obrigado por assistir. E o pessoal que não é inscrito aí, se inscreve, deixa um like aí para dar uma força, valeu?